dia, que a graça e a paz do Senhor possa estar contigo hoje, reinando na sua vida e também no seu lar. A palavra de hoje que eu gostaria de ler com vocês está no capítulo 10 de Lucas, do verso 1 até o verso 12, que diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Aleluias. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aqui o Senhor Jesus estava, melhor dizendo, para aqueles seus discípulos, para que eles fossem e anunciassem o reino de Deus, para que eles falassem daquilo que o Senhor Jesus já estava fazendo, curando as pessoas, anunciando a chegada do reino. E nós sabemos que o reino do Senhor Deus, ele está em movimento. Então, naquela época, naquele momento, Jesus, ele enviou aqueles 70 homens, 70 discípulos, para que precedessem a sua chegada naquelas cidades. E ele mesmo fala que a cidade que os recebessem em paz, eles ficariam ali e comeriam do que eles tivessem, e eles ensinariam a palavra de Deus, eles falariam da palavra do Senhor, ou seja, eles movimentariam o reino de Deus naquele lugar através dos ensinamentos da palavra do Senhor. E também Jesus disse que quando uma cidade não os recebesse, que eles não ficassem ali e até o pó das suas sandálias eles tirariam. Hoje, irmãos, nós somos os anunciadores da volta de Jesus, do retorno de Jesus, para buscar a igreja dele. Hoje eu e você, nós somos, como eu poderia dizer, aqueles 70 discípulos. Nós somos agentes de transformação. O Senhor, ele quer me usar e te usar para anunciar as boas novas.
Então, nós precisamos, como discípulos, como servos, ter em mente que nem todo mundo vai querer nos receber para ouvir a palavra de Deus. Nem todo mundo vai querer nos ouvir. Nem todo mundo vai querer se converter. Porém, nós precisamos continuar falando. Por quê? Porque o reino de Deus, ele está em constante movimento. Veja que quando nós nos reunimos nas células, quando nós nos ajuntamos para louvar a Deus, para glorificar o Senhor, Deus tem um propósito em tudo isso. E eu te digo, quantas vezes você já ministrou a palavra de Deus a alguém e simplesmente essas pessoas, elas não quiseram nem ouvir o que você tinha para dizer a elas a respeito do reino de Deus. Então foi assim com aqueles discípulos também. Claro que muitas cidades o receberam, mas tantas outras também não quiseram saber. Mas veja, o reino de Deus, ele tem que ser divulgado. O reino de Deus, por ele estar em constante movimento, ele precisa ser pregado em tempo e fora de tempo. E eu gosto muito de uma palavra que Jesus ele fala, que para nós não nos preocuparmos com aquilo que nós haveríamos de falar, porque é o Espírito Santo que habita em nós que falaria por nós. E também também o próprio Jesus ele fala que muitos vão nos rejeitar, mas isso não tem que ser motivo de tristeza, porque veja, nós estamos movimentando o reino de Deus através da pregação da palavra de Deus, através das nossas orações, através dos nossos louvores, através de um auxílio a alguém, através de uma esmola que nós damos, através de um versículo que nós lemos para alguém. Nós estamos movimentando o reino de Deus. Mas o que eu estava falando ontem, o próprio Jesus foi rejeitado por muitas pessoas. O próprio Senhor foi rejeitado por muitas pessoas. Então, nós não podemos parar de pregar, nós não podemos parar de fazer com que o reino de Deus se movimente por conta de que em algum momento nós estávamos pregando a palavra e aquelas pessoas nos rejeitaram a Jesus também. E é isso que ele está dizendo para nós. Se rejeitaram vocês, lembrem-se que me rejeitaram a mim primeiro. É isso que Jesus está dizendo. Mas o reino de Deus, ele não pode parar por conta disso. O reino do Senhor não pode ficar estagnado por conta de que nós muitas vezes não fomos recebidos, de que muitas vezes a nossa palavra não foi bem recebida. Eu quero dizer para você que Deus colocou esse projeto no meu coração de fazer pelo menos 3 mensagens por semana, e eu tenho algumas pessoas que não estão no meu grupo, que estão no meu grupo de transmissão, melhor dizendo, mas que não são evangélicas, não são pessoas que compartilham muitas vezes da mesma fé que eu e você. Porém, eu não posso parar. Porém, a missão que Jesus me deu nesses dias, e eu espero e creio que Ele me dê graça para continuar depois que tudo isso passar, eu não posso parar de fazer
porque algumas pessoas não compartilham a mesma fé que eu. Veja que muitas pessoas da época de Jesus também não compartilhavam da mesma fé que os discípulos, também não compartilhavam da mesma fé que Jesus, mas eles continuaram a fazer. E nós precisamos continuar a fazer, meu irmão. O reino de Deus está em plena expansão. Nós não paramos, nós não podemos parar, nós não podemos ficar à mercê dos nossos pensamentos. Será que tem gente que vai ouvir? Sabe, se eu for ficar pensando que na minha lista de transmissão apenas, de repente, metade vai ouvir e vai ver essa mensagem, e eu me colocar na seguinte situação: mas nem todo mundo vai ver, então por que eu vou ficar fazendo? Não, o reino de Deus não pode. No reino de Deus nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que avançar, nós temos que continuar, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que continuar fazendo com que o reino de Deus se movimente aqui na terra. Um dia Jesus virá nos buscar. Um dia eu e você, nós vamos subir, nós vamos ter um tempo, aliás, nós vamos ter todo o tempo do mundo para estar com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Ele não vem nos buscar, que nós, como discípulos do Senhor, como aqueles 70 homens que foram lá pregar a palavra de Deus, que nós também sim o sejamos. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida hoje, que você possa entender, meu amado, minha amada, que o Senhor conta com você, e que hoje nós somos aqueles 70 homens. Amém? Que hoje nós somos as pessoas que o Senhor tem escolhido para precedermos a Ele no retorno dele. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz dele, e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus.